Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 10 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e vou falar aqui não só do Ibovespa, mas também de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Local Web, CCRO, Rente 3, que é Localiza, Ipera, IP3, falar de TRPL4, destaque de alta aí do dia, Azul 4, destaque de baixa, Banco, Itube 4, falar de Brasil Foods que vocês solicitaram aqui, JHSF3, Sanepar, Gerdau. Então fica comigo aqui até o final desta análise. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise e também de comentar aqui embaixo a respeito, ou mesmo de solicitar a análise para o próximo pregão, colocar o ativo que você quer que seja avaliado no próximo pregão. Vamos lá começar a falar aqui do Ibovespa, que no pregão de hoje está subindo, subiu 0,3%, já fechou aqui 0,3% de alta. Candle pequeno de subida, dentro do grande candle de baixo, fica com expectativa do próximo pregão ter algo mais para baixo. E o algo mais para baixo é a gente ver o Ibovespa chegar aqui nesse patamar. Quando eu falo chegar nesse patamar, não é que ele vai bater lá, não é a certeza. Então, todo mundo, muitos querem saber o que vai acontecer amanhã. Vai subir ou vai cair? A questão é, nesse cenário atual, o risco é maior para compra. E pegando em média o Ibovespa em média. Então, significa dizer que, em média, vários ativos estão dentro de um cenário mais baixista de curto prazo. E aí, para arriscar a compra de curto prazo, contra essa tendência de baixa de curto prazo, o ideal seria ter algum sinal de alta em cima de um nível de suporte. E aqui, nesse momento, o nível mais significativo está aqui. Essa região dos 130 mil pontos até os 129 mil é uma região significativa. Está batendo, fechou uma vez abaixo de 130 e está voltando a fechar acima dos 130 mil pontos. Voltando não, voltou a fechar acima dos 130 mil pontos no pregão de hoje. Mas nenhuma representatividade para esse candle de hoje. Não consegue voltar para cima de nível de resistência. Para mim, a resistência principal aqui é 130.568. E para gerar algo mais significativo, voltar a fechar acima, preferencialmente dos 132 mil pontos e no mínimo acima dos 131.520. Seguindo aqui para a gente falar do mini índice, pregão de hoje, olhando aqui para nível de retração, está ali na região aqui de suporte, junto com essa região aqui, ó, batendo nesse patamar. Então é um ponto, deixa eu só ver a questão do ajuste, tirar aqui essa questão, pronto, agora sim. Esse nível de suporte é mais relevante aqui de 129, 120, não foi bater lá, por enquanto ainda é um caminho mais provável, já veio para baixo desse patamar aqui, que é um patamar de antiga resistência, que poderia funcionar como suporte, mas fechou abaixo, está permanecendo abaixo, não fechou ainda o pregão de hoje, mas de maneira geral, olhando para o gráfico de 60 minutos, o que dá para ver é que fraco para subir, abriu caindo no próximo pregão, gerando um retorno para baixo aqui da média no gráfico de 60 minutos, eu focaria mais em venda de day trade, abrindo com queda, passando a proporcionar pelo menos topo descendente aí para baixo de um patamar de 130.200 pontos, focaria em venda de day trade. Por outro lado, abriu subindo, dá para olhar compra de fundo ascendente, sem exigir tanto para cima no primeiro momento, acima do fechamento do pregão de hoje. Pelo menos acima do fechamento do pregão de hoje. Ou seja, abre, isso é chamado ali a linha d'água, né, o ponto ali do fechamento do pregão anterior, sinalizações de alta acima desse nível ficaria mais para compra e sabendo que vai ter resistência importante na faixa dos 130.835 pontos. Depois disso eu vou falar aqui do dólar, que no pregão de hoje está caindo um pouco, 0,19 em relação ao que subiu no pregão anterior, batendo na região de 610, ontem fechou exatamente 610, hoje está vindo para um patamar um pouco abaixo, mas ainda ali brigando com 5.600 pontos. Está dentro de uma tendência, eu diria, um pouquinho mais indefinida de maneira geral, por mais que tenha feito isso aqui, ó, essa movimentação que rompe essa máxima aqui, ainda está toda ela dentro desse único movimento de queda, então para mim assim, não é tão representativo, mas o viés é de alta. O que começa a trazer uma expectativa um pouco mais de queda é perder a mínima, quebrar essa sequência de mínimas ascendentes, ou seja, no pregão de amanhã oscilar abaixo dos 580. Olhando para o gráfico de 60 minutos, lateralizou. Se abrir caindo, eu só olharia para a venda se gerar sinal de baixa abaixo dos 593, aqui é uma região mais testada de preço. Então, usando essa região como uma resistência, que é um suporte nesse momento, focaria em venda de day trade, tentando pegar algo para baixo. Por outro lado, se abrir subindo, eu olharia para compra acima dos 610, 608, 610 é o que eu olharia aí para cima desse patamar mais para compra, através, por exemplo, de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos e venda para baixo
dos 593 como topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Depois disso, eu vou falar das ações. A PETR4 no pregão de hoje apresentou uma alta de 1,16%. Eu recomendei aqui uma compra no papel, no pregão de hoje, de swing trade. Eu gostaria de ter visto mais um candle aqui. Confesso que eu gostaria de ter mais um candle aqui para depois abrir compra na sexta-feira. Mas eu optei por arriscar essa entrada com o candle que está vindo com um bom fechamento, voltando para cima da média, a favor de um movimento de alta ali pelo gráfico semanal. Então, pegar aqui ó, o movimento de alta no gráfico semanal. Então, estou tentando pegar um movimento que venha para cá. Já me geraria uma boa relação risco-retorno, caso essa ação retorne ali para a faixa dos 39,37 até o patamar da máxima histórica 39,96, pelo tamanho do risco que eu estou correndo. Então, para você saber quais são os dados da entrada, o ponto de entrada, onde fica o stop, onde está o objetivo dessa operação, eu focaria, eu olharia para dentro, aí é só olhar para dentro do aplicativo DV Invest via iOS, Android ou app.dvinvest.com.br. Beleza, então compra aberta em Petro. Olhando, depois eu vou falar das outras operações em aberto, tá? Mas enfim, ativo ainda dentro do viés de alta, média móvel gerou um fundo aqui ascendente, média móvel alinhada um pouco mais para cima. Enfim, o que seria ruim para a operação é ela voltar para baixo da mínima, voltar para baixo dos R$37, arredondando. É o que eu já venho comentando nas últimas análises. A Vale 3, pregão de hoje, alta de 0,48, também fez um fundo aqui. Seria uma das alternativas também de poder arriscar uma compra no papel, colocando stop aqui para baixo, ou um pouco mais abaixo aí dos R$60. Uma das alternativas tentando pegar algo para cima. A outra forma, uma confirmação extra seria a superação dessa máxima aqui. O que me deixou ainda um pouco de fora o preço entre as duas médias aqui, mas sim, aqui seria uma das primeiras formas de entrada, até com um pouco menos capital, mas daria para fazer uma compra aqui na Vale arriscando um pouco mais, porque tem espaço para aqui para cima. Então, se der errado, beleza, deu errado. Mas se der certo, tem um espaço maior aqui em termos de relação risco-retorno. A primeira resistência para Vale 3, além da média que está em 61,81, fica na região dos 62,50 até os R$63, número redondo. O próximo ativo a ser comentado aqui é Local Web. A gente segue, são as posições que a gente tem em aberto. Antes da Local Web, na realidade, eu vou falar de Ipera, que foi uma recomendação de venda no pregão de hoje. A venda foi executada, aproveitei que ela deu uma estilingada aqui para cima, não lá em cima, né? Eu fui no meio do caminho aqui. Busquei a venda em cima desse papel, depois desse topo aqui, e que já tinha confirmado na abertura do pregão. Então a venda foi executada, tentando pegar a movimentação para perder toda essa região aqui de suporte, vindo aqui mais para baixo. Então é mais uma venda que está em aberto. Eu estou com basicamente 4 vendas em aberto e uma compra em aberto. É o cenário que nós temos nesse momento, enquanto não for revertido, atuando aí a favor do cenário atual, em cima dos papéis. Então temos aí uma venda em Ipera, todos os detalhes de ponto de entrada, o stop da operação, objetivo, o risco, quantos por cento do seu capital alocar nela, está lá dentro do aplicativo. Local Web, seguimos na ponta vendedora, em cima desse ativo, que gerou um sinal de baixa ontem e hoje confirmou o sinal de baixa. Então, é um ativo que eu olharia um pouquinho mais para fazer um reposicionamento de stop. Me lembra, o meu stop ficou aqui em cima, ou vou colocar aqui, ou vou colocar mais abaixo. Próximo pregão, faça um reposicionamento de stop dessa operação após essa queda de 0,48. Vamos ver se ela consegue andar aqui, né? Ganha força e vai lá buscar o objetivo da nossa entrada. CCRO3 fechou em alta de 0,48%. Seguimos na venda, no papel, foi lá em cima, fechou aqui mais para baixo. Seguimos na ponta vendedora, ativo dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Então, seguimos aí nenhuma alteração em relação à nossa venda em CCRO3. E Rent 3 também, dentro de uma venda que foi aberta no pregão de ontem, caiu hoje 0,87%. Seguimos também na ponta vendedora em Rent 3. Então, são os ativos que a gente tem em venda e tem a compra em Petrobras. Olhando aqui agora para a ação que mais subiu no dia de hoje dentro do índice Bovespa, 5,34%, fechando na máxima, TRPL4, Transmissão Paulista. Um ativo aqui, ó, no gráfico semanal, depois de várias semanas caindo de maneira fraca, bateu nessa região de suporte, nessa mínima aqui, lá nos 23,91. Oscilou até para baixo desse patamar e gerou um forte sinal de alta no pregão de hoje, fechando para cima da média e quebrando a tendência de baixa do gráfico diário. Aqui, ó, fazendo isso aqui, quebrando a estrutura de baixa. Para quem está comprado, beleza, pode deixar um stop aqui embaixo ou um stop na volatilidade do ativo, mais bem posicionado aqui. Para quem está de fora, entrar comprando aqui muito próximo desses topos anteriores não seria a minha escolha nesse momento, por mais que ela possa andar mais.
eu optaria por duas situações. Ou eu aguardo o gráfico diário terminar esse movimento, para eu avaliar esse movimento e olhar a próxima correção em termos de compra, ou a outra forma seria no gráfico 105 minutos, como esse movimento que já aconteceu, ó, olhar para a correção e buscar alguma compra de fundo ascendente ou pivô de alta pelo gráfico de 105 minutos. Depois de TRPL4, vou falar de Azul 4, que foi lá bater na zona aqui de resistência, veio até aqui em cima, mais aqui em cima desse patamar de fundo anterior, lá na faixa dos R$ 7,00 número redondo, gerou um sinal de baixo pregão de hoje, queda de praticamente 6%, oscilação abaixo dessa mínima reforça um pouco mais a chance de queda dessa ação, ou seja, oscilação abaixo de 5,71, que seria um dos pontos de stop para quem está posicionado na compra neste ativo, ou seja, oscilar abaixo do 5,71 para quem está focado em compras de swing trade. Depois ela ameaçar aqui um pivô de alta em termos de oscilação, mas não fechar acima, voltar e perder essa mínima, ela cria uma expectativa um pouquinho mais para baixo. Mas enfim, é um ativo que cenário gráfico de prazo maior ainda mais desafiador. Se ela passar a proporcionar sinais de alta no gráfico diário para swing trade, como fundo ascendente ou pivô de alta, acima pelo menos dessa região aqui, ó, que ela já demonstrou que tem força vendedora por aqui, na faixa dos R$ 6,25, acima desse patamar, aí sim eu olharia para compra nesse papel. YouTube 4, ação que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, que nesse momento, para buscar uma compra, eu olharia um pouco mais para a compra se gerar algum sinal de alta aqui nessa região, ou seja, se gerar alguma movimentação aqui de fundo, arriscando contra a tendência, lembrando, seria uma das alternativas. A outra principal que mais me chamaria atenção em termos de gerar uma perspectiva ou uma expectativa maior de subida é buscar uma sinalização de alta já acima dessa região aqui, em torno dos R$ 35,70 é o que chamaria mais minha atenção para buscar compra em Tube 4, já estaria acima da média móvel lá exponencial de 10 períodos do gráfico semanal, então é um contexto gráfico que eu me chamaria mais atenção para compra. Brasil Foods, a ação gerou um bom fundo hoje, aí alta de 2,03%, só que esse fundo é um fundo descendente, é uma tendência de baixa de curto prazo. A tendência do semanal, que é uma tendência de curto a médio prazo, ela é de alta, ó. Ela topos e fundos aqui ascendentes, né? Zigue-zagues ascendentes aqui no papel. Só que ela está sem sinal ainda de alta, novo sinal de alta. Para gerar esse novo sinal de alta, ela teria que quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico semanal, o que seria mais para a próxima semana superar a máxima desta semana. Se for para arriscar a compra aqui, já nessa expectativa que pode fazer isso aqui no gráfico semanal, a possibilidade de entrada seria a superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima de hoje. Essa seria a alternativa. Só que qual o risco? Você está comprando muito próximo das médias e desses fundos aqui anteriores com relação a retorno desfavorável para esses pontos. Então, colocaria menos capital para ver se tentar pegar algo maior para cima. Se realmente andar, você tem a opção de alocar mais capital na operação se proporcionar sinal de alta acima da região dos R$ 23,85 a R$ 24,00, número redondo. Depois de Brasil Foods, e lembrando, para quem está comprado já no papel, stopzinho abaixo dos 22,40, quem está comprado no curto prazo, faz sentido aí ter o stop abaixo desse patamar. JHSF3, mais um pedido aí de vocês, a ação, olhando pelo gráfico semanal primeiramente, ela fez até algo semelhante aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, que veio se aproximar dessa região aqui de topo, ficou até abaixo desse patamar. Se a gente fosse pegar só a projeção de alta desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, a gente teria uma projeção lá nos R$ 5,00. Beleza, ela caiu aqui e gerou esse fundo ascendente. Então ela está dentro de um fundo ascendente pelo gráfico semanal. Estoura aqui para baixo, ou seja, muda a perspectiva e aborta qualquer posição de compra, na minha opinião, principalmente de curto a médio prazo, se ela voltar para baixo desse patamar aqui, isso abortaria, porque voltar para baixo de uma região que já foi muito testada aqui atrás, muito testada, funcionou aqui como suporte, já tem um sinal de alta, se ela reverter isso aqui, seria um sinal de saída, na minha opinião, de JHSF3. Agora, para buscar compra de swing trade, dentro desse atual contexto ali do semanal, eu olharia para compra de fundo ascendente no gráfico diário. Ter, não aqui, não nessa superação dessa máxima, ter pelo menos mais um pregão aqui, e lá na segunda-feira, ou seja, já considerando aqui a sexta-feira, na segunda-feira superar a máxima da sexta seria a alternativa de buscar uma compra a favor da tendência de alta de curto a médio prazo
nesta ação. A tendência de alta do gráfico diário ela vai ser revertida se houver o retorno do preço para baixo desse fundo aqui, dos R$ 4,22. Então, quem tiver comprado pelo gráfico diário, para swing trade, o stop pode ficar abaixo dessa mínima aqui. O outro ativo, Sanepar, tá mal o Sanepar. Sanepar perdeu muita força, muito candle preto no movimento. Ó. Significa dizer que domínio dos vendedores, médios já alinhados para baixo, corpo com candle branco, né, com corpo branco. Poucas ocasiões aqui nesse movimento, então domínio dos vendedores. Observe que ela perde o nível aqui de suporte, tenta voltar para cima, não consegue, já perdeu essa mínima aqui, não significa dizer que ela não vai subir nos próximos pregões, mas o cenário deu uma deteriorada para compra, e se fosse para arriscar a compra, olhando para o semanal, eu olharia para esse nível de suporte aqui e esse aqui, ó. Quais são os pontos? Região dos 26,19, 26,20 e o patamar dos 25,70. Não significa dizer que vai bater lá, mas como o cenário deu uma deteriorada, então fica mais criterioso, você vai entrar contra a tendência, aguarda chegar nessa região aí de preço, gerou algum sinal de alta nessa faixa que eu comentei, busca aí uma alternativa de compra se for, eu quero operar esse ativo, tentar pegar um repique de alta que se afastaria da média e abriria espaço para buscar uma região aqui na faixa dos R$ 28,40. Então seria isso aí, 28,35, 28,40. É a alternativa que teria Sanepar. Por enquanto, deu uma deteriorada, apesar de não ter mudado a tendência de alta do gráfico semanal, tá? Só do gráfico diário que já foi para o brejo. E por último, o GGBR4, que fechou o pregão de hoje aqui em leve alta, 0,21%. Está dentro de uma tendência de alta pelo gráfico diário, está em cima desse nível de suporte, mas por enquanto não está ganhando tanta força aqui para cima, né? Mas se você comparar com o que está acontecendo com o Ibovespa, tá bem até GGBR4. Então, se ela ficar um pouquinho, ameaçar cair aqui assim, ó, e gerar algum sinal de alta na próxima semana, dá para arriscar a compra. Outra alternativa seria se ela gerar um pivô de alta aqui para arriscar alguma compra em cima do papel. O cenário de prazo maior que ainda me deixa ainda desconfortável, essa travada aqui, um movimento bem travado. Olha os candles do gráfico mensal, todos com um corpinho pequeno. O mês passado foi melhor, já superou a máxima no mês passado, mas ainda está aqui travado nessa zona de resistência dos R$19,30. A alternativa seria realmente de uma compra aí de pivô de alta, ou mesmo após uma nova tentativa de queda, segurando ali nos 18,80, novo sinal de alta, possibilidade de arriscar a operação de compra nesse papel, né? Porque nesse momento, enquanto não voltar para baixo e se sustentar acima dos 18,80, fica mais para olhar para a compra, está mais forte do que a média que seria o Ibovespa. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Eu agradeço demais a sua valiosa audiência. Comente aqui embaixo também a respeito, ou mesmo de colocar aqui embaixo qual ativo que você quer que seja analisado aí na próxima análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até mais.